Marcos, muito obrigado aqui pela a sua participação aqui no nosso canal. Com certeza você, com a experiência que você tem de governo e nos últimos anos, você se tem preocupado muito com a questão macroeconômica do país, a dívida pública. Eu agradeço fortemente aqui você ter aceito o nosso convite. E eu, antes de a gente iniciar esse bate-papo, eu queria rapidamente fazer um breve currículo seu, só para quem está inscrito no nosso canal se situar do economista que a gente está conversando hoje. Então, o Marcos Mendes, ele é doutor em economia pela USP, não é isso, Marcos? Se eu errar aqui alguma coisa, você me Exato. corrige, tá? Tu foste técnico do Banco Central, coordenador adjunto da dívida pública do Tesouro Nacional, consultor legislativo do Senado, ex-chefe da assessoria econômica do ministro da Fazenda, 2016-2018, né? E você trabalhou fortemente, Marcos, no desenho da PEC, do teto dos gastos, né? E do regime de recuperação fiscal dos estados, né? Você teve uma grande participação ali na formulação desses dois grandes programas. E você atualmente, né? Você está como pesquisador do INSPER também, né? Exatamente. Entendi. Estou licenciado do Senado e como pesquisador associado do INSPER. Isso, ótimo. E você tem também contribuído para a Folha de São Paulo, você tem uma coluna, e recentemente, Marcos, assim, nos últimos 5 anos, você escreveu 2 livros bastante interessantes e que, de alguma forma, talvez sejam as duas principais perguntas hoje que a gente faz no Brasil. Por que o Brasil cresce pouco? Esse foi o seu primeiro livro, em 2014, não é isso? Exato. E depois, mais recentemente, ano passado, você fez um Porquê é difícil fazer reforma no Brasil. Na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? Exatamente. Está relacionada à outra. Bom, eu queria começar essa conversa contigo, Marcos, e pegando pelo artigo que você escreveu uma semana atrás na Folha de São Paulo, e você faz uma referência ao auxílio paletó, né? Quer dizer, na verdade, o que está por trás daquele teu raciocínio é que é, se existe um lado bom dessa pandemia toda e toda essa crise que está gerando no Brasil, se existe um lado bom, ele está relacionado à responsabilidade que os gestores públicos precisam ter agora com os recursos do orçamento, né? Então, a função do governo primordial é entregar serviços para a população, né? E uma crise dessa mostra como a gente está desprotegido na área da saúde, por exemplo, está ainda com grandes deficiências nessa área. Isso vai exigir, na verdade, uma revolução de costumes, principalmente dos gestores públicos e dos legisladores. Você acha que passando aí atravessando toda essa crise, nós teremos aí um ambiente para reconstruir, por exemplo, o orçamento, inclusive em outras bases, eliminando gastos supérfluos e focando realmente no que precisa? Você acha que a gente vai evoluir para essa direção? Bom, Flávio, antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Assistir seus outros vídeos, são muito informativos, muito interessantes. Vai depender de como politicamente essa crise vai ser conduzida. A gente tem que ficar atento aos dados básicos, né? O Tesouro já está prevendo um déficit de 429 bilhões para esse ano, com tendência de alta à medida que novos programas venham a ser agregados, né? Isso é bem mais do que 5% do PIB de déficit, é um déficit muito alto, e só esse déficit de 2020, ele já é suficiente para jogar a dívida pública nossa para mais do que 90% do PIB. Isso está me dizendo o seguinte, que a conta vai ser muito alta a pagar depois, e também que a gente não pode jogar toda a conta das medidas necessárias a serem tomadas agora na dívida pública. A gente tem que encontrar mecanismos agora de controlar, de reduzir outras despesas não essenciais,
para que a gente não tenha que se endividar para fazer toda a despesa necessária a combater a pandemia. Quando você olha nos estados, por exemplo, tem muito espaço para fazer isso, né? Principalmente os chamados poderes autônomos, né, que têm autonomia orçamentária, o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo, os tribunais de contas, eles têm uma situação orçamentária muito privilegiada e eles acumulam fundos bilionários nas suas contas, que num momento de crise como essa, a primeira coisa teria que ser reverter esses fundos de volta para o Tesouro para fazer frente às despesas necessárias, né? É nesse sentido que eu falei, vamos transformar o auxílio paletó em máscara e luva para atender os doentes, né? E tem uma série de outras reformas que já vinham sendo encaminhadas na chamada PEC emergencial, que são justamente nessa direção, voltadas a aumentar a flexibilidade, a capacidade dos executivos estaduais de gerir as suas contas. Hoje eles estão totalmente amarrados com excesso de despesa de pessoal, né? Então, você tem que ter mecanismos como, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho e reduzir proporcionalmente a remuneração de quem teve a sua jornada reduzida. Você está num momento em que uma série de serviços públicos teve que parar por conta da quarentena e outros, como os de saúde, tiveram que ser intensificados. Então, você tem que ter uma margem para encontrar fontes de financiamento dentro do próprio orçamento estadual, né? Então, essa é a ideia geral. Não, essa dívida nós vamos ter que pagar após a epidemia, vai ser muito cara, vai custar um esforço fiscal muito grande, vai custar crescimento econômico futuro, a sociedade está mais pobre e vai ter menos capacidade de crescer no futuro. Então, Certo. quanto menos a gente subir a dívida agora, melhor. Tá, mas deixa eu colocar. Quer dizer, essas questões, elas já estavam presentes mesmo antes, né, da pandemia do Covid-19. Certo. Vamos dizer, materializar essas prioridades, depende muito dos nossos legisladores, né? É eles que ajudam, né? A minha dúvida, e eu queria ouvir a tua reflexão, é se a sociedade brasileira vai sair mais madura nesse processo, de forma a exigir mais ainda dos seus representantes políticos, seja Câmara Municipal, seja nas Assembleias Estaduais, seja no Congresso Nacional, uma postura diferente diante a utilização dos recursos públicos. E aí, na verdade, como você falou, vai todo mundo, né? É judiciário, é legislativo, é executivo, é todo mundo que tem que ir nesse pacote, né? Eu temo que não, Flávio. Infelizmente, eu sou pessimista nesse ponto. A gente vê as sinalizações de algumas coisas bastante ruins. Por exemplo, muito comportamento oportunista, né? No momento da crise. Gente pedindo ajuda do governo, gente que não está sendo afetada pela crise pedindo ajuda do governo, como, por exemplo, o agronegócio exportador, que continua exportando, continua bombando, está tendo um grande ganho com a desvalorização do real e, mesmo assim, está mandando uma série de reivindicações ao governo federal, pedindo perdão de dívida e pedindo uma série de subsídios e condições facilitadas, né? Outra sinalização que eu vejo, a forte resistência do presidente do Supremo à possibilidade de reduzir, ainda que temporariamente, reduzir a remuneração de servidores públicos de maior renda. Você tinha que tem um monte de gente no setor privado ficando sem emprego e sem renda. Você tinha que ter a parcela de contribuição nossa, nós, servidores públicos de maior renda, teríamos que ter uma redução temporária. Isso também não acontece. A própria postura dos governadores estaduais está sendo a de aproveitar a crise para tentar resolver todos os problemas estruturais que eles têm, não relacionados com a crise. Então, parar de pagar dívida, receber financiamentos adicionais, receber subsídios adicionais. Não, você tinha que lidar agora estritamente com o problema da crise. A receita de CMS dele está caindo, então você faz uma suplementação de receita durante 2, 3 meses e depois a vida volta ao normal. Nós temos uma estrutura política e institucional no Brasil
muito propícia à veiculação e sucesso de demandas de grupos específicos. E eu temo que a gente não vai sair diferente ao final da crise. Talvez com um pouco mais de consciência de que o serviço público, de que o poder público está aí para prestar serviços à população e não para dar emprego garantido, sem conexão daquele emprego com o serviço a ser prestado na ponta. É verdade. Agora, é um, é um fato que o déficit público vai aumentar nesse período, como você, inclusive, já começou. A necessidade por mais gastos, seja para melhorar a infraestrutura hospitalar, ou seja para você ter recursos para acudir, né, para proteger os mais vulneráveis ou aqueles pequenos comerciantes. Então, a expansão fiscal é um fato, ela vai acontecer. E o grande dúvida para a gente, nós economistas, e talvez pouca gente tenha feito essa conta, você já fez, essa expansão fiscal, ela vai ser financiada por onde? Pode ser financiada por moeda, pode ser financiada por mais dívida ou por impostos nesse momento. A grande questão é que se, quer dizer, eu vejo pessoas, inclusive, falando em aumentar a liquidez, a emissão de moeda, né? E aí, se você emite moeda, você vai estar descumprindo a regra da meta inflacionária, porque você vai ter mais meio circulante e aquela meta certamente vai ser quebrada. Ou seja, ou você controla, né, a meta de inflação, uma política monetária controlando a meta de inflação, ou você controla o estoque de meio circulante. Você não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Então, uma preocupação que vocês colocam muito bem hoje, inclusive, dia 7 de abril, no artigo como você fez com o Márcio Garcia, que está na Folha, é, não há mágica, né? Quer dizer, não tem como você fazer diferente. A sociedade vai estar pobre. Você arriscaria algum desses cenários para os próximos anos, em termos de evolução da dívida pública, e como é que isso será financiado? Esse artigo nós escrevemos porque nós ficamos preocupados. Tem muita gente dizendo que não tem problema a dívida subir agora, porque nós estamos numa trajetória deflacionária no mundo todo, um mundo de taxas de juros baixas, muitos países com taxas de juros negativas, preços controlados. Então, se aqui no Brasil nós tivermos também uma expansão monetária significativa, isso não vai bater nos preços, a gente vai conseguir pagar essa dívida de forma suave, emitindo moeda. Não é bem assim. Tá? Primeiro, como você falou, para dar liberdade ao Banco Central de emitir moeda e financiar o Tesouro, nós vamos ter que acabar com o sistema de metas de inflação. Vai ser um retrocesso em si muito grande. E a partir daí, nós vamos para um quadro que o pessoal costuma muitas vezes chamar de dominância fiscal, em que a função principal do Tesouro, do Banco Central, vai ser financiar o déficit emitindo quanta moeda for necessária para isso. Né? E aí acaba qualquer condição para que a gente tenha, que a gente tire proveito de uma inflação baixa, apesar do quadro internacional. É só olhar o que está acontecendo na Argentina. Né? Na Argentina, nós temos uma inflação altíssima, porque lá o que se faz é financiar um déficit insustentável via emissão monetária. Então, não existe caminho sem custo para financiar esse déficit. Ou a gente faz ajuste fiscal forte, ou a gente tem um grande retrocesso e volta para o contexto inflacionário, ou volta para coisas piores, como, por exemplo, obrigar os fundos de pensão a comprar títulos de baixo rendimento, fechar a conta de capital, proibir a retirada de capitais do Brasil para outros países para forçar as pessoas a comprarem título com taxa de juros baixa, o que é voltar para o modelo macroeconômico dos anos 80, que nos trouxe tantos problemas e tanta frustração de crescimento. E ainda tem, Marcos, o efeito do câmbio, né? Porque se você, como alguns advogam, se você também coloca a taxa de juros muito baixa, quem é que vai financiar esses títulos, né?
E ainda mais. Não, exatamente, exatamente. Você vai ter uma fuga de capital, o câmbio vai lá para cima, a taxa de câmbio vai lá para cima, é mais um canal para você introduzir a pressão inflacionária no Brasil, né? E a outra coisa que a gente precisa ter em mente é que não basta o Banco Central baixar a taxa Selic, botar a taxa Selic a zero, e no dia seguinte o Tesouro vai ser financiado a essa taxa zero. A taxa que o Tesouro se financia é uma taxa que é dada pelo risco de default dos seus títulos. Se essa dívida cresceu muito, a taxa de juros sobre os títulos do Tesouro vai ficar muito acima da taxa Selic, como já está hoje. Você olha a curva de títulos de médio prazo do Tesouro, já está com uma taxa de juros bem mais alta e que, como o pessoal fala no mercado, empinou muito nos últimos dias, dada a deterioração das expectativas. Então, vai haver custo para financiar essa dívida, não há espaço para simplesmente transformar isso em dívida a custo zero, monetização ou outra mágica que muita gente está advogando por aí sem fazer conta. Mas na verdade aí também a opção de mais imposto no futuro, talvez as gerações futuras estejam dispostas a financiar essa expansão de gastos hoje, né? E o Estado media essas relações. E, ou seja, paralelo à questão do próprio ajuste fiscal em si, que continua, há também a possibilidade de você, ou você acha que não há condições de um aumento de carga tributária transitória para, nesse primeiro momento, você financiar essa transição, né? Bom, o Brasil é um país que já tem uma carga tributária muito Muito alta para o elevado. nosso nível de renda e também já tem uma dívida muito alta para o nosso nível de renda. Antes da pandemia, dava para você pensar num processo de ajuste, que foi como a gente desenhou lá em 2016 com o teto de gastos, um processo de ajuste gradual focado no controle da despesa, sem precisar aumentar a carga tributária. Eu temo que, com esse aumento brutal de dívida que nós tivemos, em algum momento nós vamos ter que voltar a falar de aumento de carga tributária, mas não vai haver muito espaço para isso, porque a nossa carga já é alta. O que provavelmente vai ter que se fazer é melhorar a qualidade da carga via reforma tributária, né? E você, com uma carga melhor e mais bem distribuída entre os diversos segmentos da sociedade, você consegue também aumentar um pouquinho essa carga. Mas nós vamos ter que continuar fazendo um trabalho sério do lado da despesa, vamos ter que olhar fortemente ah, os principais itens de despesa que hoje estão relacionados à folha de pagamento, e vamos ter também que ser mais ativos em questões de venda de ativos, né? Em geral, as privatizações, o objetivo principal das privatizações não é resolver o lado fiscal, é melhorar a produtividade da economia, tirar o Estado de áreas em que ele não precisa estar e que ali atuando ele é pouco eficiente. Mas, com a pressão fiscal, vai ser mais um incentivo para que a gente atue mais rápido na privatização, para que a gente crie as condições de segurança jurídica para também ampliar as concessões e parcerias públicas-privadas, porque a gente não vai ter dinheiro para fazer investimento em infraestrutura com dinheiro público. Ou seja, o esforço de retomada do movimento reformista que existia antes vai ter que ser muito mais decidido e com muito mais afinco para a gente recolocar o país numa rota de crescimento sustentável. Agora, num ponto adicional, inclusive você também menciona, você fala da inércia de gastos, né? Há também uma dúvida que surge, é que se legitimamente essa expansão de gastos sociais para minimizar o impacto da pandemia, especialmente dos mais vulneráveis, isso, na verdade, pode abrir um outro conjunto de ações sociais, de gastos sociais. Ou seja, o que pode ser emergencial pode se tornar permanente, através de um esforço, né, legítimo, inclusive, de você atender essas pessoas mais necessitadas, porque, inclusive, o PB tem dito isso, quer dizer, isso não vai acabar depois de 3 meses, isso vai manter aí um certo período de necessidade de acolhimento dessas pessoas. Então, legitimamente, você vai ter uma pressão a mais
não digo nem uma inércia de gasto, mas uma agenda social mais fortalecida, mais necessária, o que vai exigir tirar recursos de outros locais se essa agenda for priorizada. Então, assim, nesse bojo, você pode estar colocando inércia em muitos outros gastos e comprometer mais ainda a necessidade de equilibrar as contas do governo. Você não acha? Isso, esse é um ponto fundamental, uma continha básica que eu fiz. Se, no mesmo cenário macroeconômico, a gente tem um aumento de déficit em 2020 muito forte por causa da epidemia, mas isso se reverte rapidamente já em 2021, e a gente volta para a trajetória anterior, dá para segurar a dívida pública e trazê-la de volta para casa de 80 e poucos por cento do PIB. Agora, se parte significativa dessa despesa nova permanecer, ainda que apenas por um ano e meio, a nossa dívida já vai disparar para mais de 100% do PIB, caminhando para 120% do PIB, aí fica uma situação bem mais difícil. O que a gente tem em termos de política social? O que a gente tinha antes da epidemia? O Brasil já gasta muito com política social. O volume de recursos gastos, se ele fosse todo direcionado para os 40% mais pobres da população, dava para você gerar um aumento de renda de mais de 40% dessas pessoas mais pobres. O problema é que boa parte do nosso gasto social vai para a classe média e para a classe média alta. Então, se ao sair da pandemia a gente tiver a racionalidade de buscar uma política social mais eficaz, porém mais focada nos mais pobres, dá para reorganizar os programas hoje existentes, acabar com os programas ineficientes, criar outros mais focados nos pobres, e aí saímos para uma situação melhor, em que, com o mesmo orçamento, a gente atende mais gente pobre. Agora, se vier uma pressão descoordenada de manter pagamentos para pessoas que estão temporariamente pobres, né? Porque muitas das pessoas que vão receber agora estão temporariamente pobres. Quando a economia voltar, elas voltam a faturar e voltam a ter uma vida de classe média que elas sempre tiveram. Se você mantiver benefícios para essa categoria, aí nós caminhamos para uma total insustentabilidade fiscal e aí um quadro bastante difícil, volto a dizer, um quadro argentino ou venezuelano, de inflação fora de controle e Banco Central totalmente capturado pela necessidade de financiar o Tesouro. E o nosso momento, Marcos, ele se tornou mais complexo, porque o Brasil via desde 2016, quando o Temer assume, num processo de reconstrução fiscal. Inclusive, a reforma da Previdência foi aprovada ano passado, na verdade, já havia um consenso muito grande na sociedade da necessidade de reformar a Previdência. Né? Então, esse processo ele já vem em curso de reconstrução fiscal e a reforma tributária, que era um outro grande passo a se dar. Junto depois com o Pacto Federativo, junto também do novo Fundeb, então uma série de ações que vinham em curso. E aí acontece essa grande pandemia, né, um efeito no Brasil, e que você precisa de outro tipo de agenda, mais emergencial. A minha preocupação é, será que nós teremos como posteriormente conciliar essas agendas que vinham em curso necessárias com esse novo momento? Quer dizer, vai se tornar muito mais complexo ainda, né, reconstruir toda essa agenda fiscal e todo esse pacto fiscal, inclusive a própria reforma da Previdência, da reforma tributária seria discutido em outros patamares, se você quer distribuir, como você falou, o custo fiscal a outros segmentos da sociedade. Então, acho que a complexidade aumentou muito, né? Aí. Claro, a gente tem que entender o momento que nós estamos. O momento é de focar totalmente no curto prazo, em resolver problemas sérios que nós temos, problemas de logística, de como ter quantidade suficiente de respiradores nos hospitais, de como prover máscaras, luvas e aventais para os médicos. Vamos em coisas básicas de provimento
do atendimento à saúde. Como fazer chegar renda no camarada que de um dia para outro o negócio dele teve que fechar, né? Como manter vivas as pequenas, como manter vivas as pequenas e médias empresas. Então nós estamos nesse momento. Agora nós não podemos nesse momento nos desesperarmos e sairmos fazendo coisas que não são o foco principal a ser resolvido e que vão gerar um alto custo futuro, né? A outra preocupação que eu tenho é com relação ao prazo pelo qual nós vamos viver esse momento emergencial. Eu vejo muitos economistas fazendo conta de que no segundo semestre a gente já começa a decolar, já começa a normalizar a economia. E quando eu vou ler os médicos e os epidemiologistas, eles estão falando em 12 meses, 18 meses. É uma diferença substancial. E ninguém sabe ainda como vai ser depois que abrir a quarentena, como vai ser a evolução da contaminação. Temos exemplos de alguns países que estão começando a abrir agora na Europa, vamos acompanhar isso. De qualquer forma, a gente tende a ficar pelo menos mais um ano nesse ritmo de abre e fecha, nesse ritmo de funcionamento parcial da economia, né? E ao longo desse processo vai ter que se discutindo a saída e a agenda futura. Mas eu não tenho a menor dúvida que hoje, nas próximas semanas, a gente continua discutindo questões emergenciais e Exatamente. essenciais ao salvamento de vida. O Marcos, para a gente fechar a nossa conversa, vamos voltar aos dois livros que você escreveu recentemente. O primeiro, Por que o Brasil cresce pouco. O segundo, Por que é difícil fazer reforma no Brasil. Ou seja, o Brasil cresce pouco porque é difícil fazer reformas, né? Se você pudesse fazer um sumário da mensagem dos dois livros, como é que você construiria esse raciocínio? Quer dizer, qual é o grande problema do Brasil que faz ele crescer pouco e ter dificuldades em fazer reforma? Bom, você está me pedindo para resumir 2 livros em 2 minutos. Mas eu vou colocar aqui na tela, ver se eu botar os dois livros para o nosso que acompanha nosso canal possam adquirir. Inclusive, eu já li os seus dois livros, muito bons, excelente. E Bom, o que você, fato é, você traz um tema, assim, uma pergunta muito simples, né? Na verdade, mas com uma resposta muito complexa. Né? é o fato é que a gente olha na teoria econômica, para você ter crescimento, você precisa ter aumento de produtividade, aumento de investimento, aumento de capital humano, ou seja, educação da população, né? E o Brasil adotou políticas econômicas que foram em direção contrária a em direção contrária Essa a agenda. esse a essa agenda, esse aumento dos fatores necessários ao crescimento da economia. Nós, por exemplo, investimos muito pouco, colocamos muito dinheiro, mas não conseguimos transformar esse dinheiro em qualidade de educação. Nossa educação tem um nível bastante baixo. Nós protegemos muito a indústria nacional por conta de lobbies protecionistas, e isso impede que novas tecnologias entrem no país, máquinas mais modernas, para tornar a nossa economia mais produtiva. Nós criamos um Estado deficitário, que consome a poupança nacional e, portanto, consome recursos que poderiam estar aumentando o investimento produtivo. Nós protegemos muito as pequenas e médias empresas pouco produtivas, né? Damos muitos subsídios a essas empresas, damos possibilidade delas concorrerem com as grandes, com as empresas médias e grandes que são mais eficientes e mais produtivas, pagando menos impostos, atuando de maneira informal, e isso joga para baixo a produtividade da economia. Então, nesses dois livros, eu analiso esses fatores e indico que o caminho é esse conjunto de reformas que a gente vem discutindo há muito tempo, de tornar
o setor público menos deficitário e menos consumidor de poupança, diminuir a proteção de determinados setores da economia, para aumentar a concorrência, aumentar o investimento em capital humano, diminuir a intervenção do Estado no crédito, de direcionar o crédito para o empresário amigo, em vez de direcionar o crédito para o empresário mais produtivo. Então, uma cesta de reformas e medidas administrativas que precisam ter um norte, ter um programa consistente para que, no médio prazo, a gente torne a nossa economia mais capaz de crescer. Hoje, o nosso potencial de crescimento, mesmo antes da epidemia, estava ali por volta de 1,5% ao ano, o que é muito pouco, insuficiente para nos transformar em um país de renda alta nas próximas décadas. Ok. Marcos, muito obrigado aí pela sua participação. Eu acho que a gente... talvez você esteja um pouco pessimista, né, quanto ao futuro, né, pelo que eu senti. Mas Não, bom, terminando e te agradecendo, não é uma questão de pessimismo, é uma questão de ver a dureza do desafio que se coloca à nossa frente e fazermos o debate na direção correta, né? E não deixarmos nos iludir por fórmulas mágicas que já deram errado no passado e certamente vão dar errado no futuro também. A Argentina é logo ali.